Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui novamente nos estúdios da Pomodoro para mais um conteúdo relevante para você. Nós que estamos aqui todas as semanas falando sobre alguma dica, alguma coisa que pode ser feito para melhorar os processos na fazenda, né? Todo mundo já me conhece, sabe que eu trabalho com isso e é para isso que a gente criou esse canal. Então, pensando nisso já, né? Olha lá, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, seu patrão, que muitas vezes aqui tem aula toda semana, então, com certeza, algum dos assuntos que a gente traz para você aqui vai te ajudar a melhorar alguma coisa da sua fazenda, tá? E hoje, especificamente, eu quero falar sobre uma ferramenta que é muito pouco conhecida. Talvez pessoas façam isso empiricamente, né? Mas é chamada de matriz de habilidades e competências. Todo mundo sabe que a gente atua com o método PPP, pessoas envolvidas no lugar certo, processos bem definidos e um planejamento detalhado. Não dá para inverter a ordem, eu não consigo fazer um planejamento se eu não tiver pessoas e processos definidos, tá? Quando eu falo pessoas envolvidas, aí tem muito a ver com a equipe engajada, com as pessoas que estão aí realmente estarem engajadas, né? E como é que a gente faz para que as pessoas se engajem no processo? Elas precisam entender que dentro dessa empresa, dessa fazenda, ela consegue fazer carreira, né? Então, lá dentro do primeiro P, de pessoas envolvidas no lugar certo, nós temos um organograma, plano de cargos e salários e responsabilidades e atribuições. É um tripé que sustenta o primeiro P. E vamos lá, quando a gente vai fazer um plano de cargos e salários, que é o que está no meio aí, né? Nós precisamos fazer um plano baseado na meritocracia das pessoas. Eu preciso colocar as pessoas em cada nível, né? Então aí entra a matriz de habilidades e competências, né? O que a gente vai ver? As habilidades e as competências, o que a pessoa sabe fazer, né? E aonde ela está enquadrada. Por exemplo, ele pode ser um cara que não sabe fazer determinada tarefa, pode ser que ele já sabe fazer, que seria o segundo item, né? Então, primeiro básico, não sabe fazer. Segundo, ele sabe fazer acompanhado com alguém. Terceiro, ele já sabe fazer sozinho. E quarto, ele pode ensinar pessoas, ou seja, ele é um especialista já nessa determinada tarefa, né? Então vamos imaginar aqui, se a gente pegar aqui pessoas lá, as tarefas que nós temos no preparo de solo. São muitas, né? Gradear, grade de 36 polegadas, muitas vezes eu tenho subsolagem, eu tenho espalhar calcário, regular calcareadeira, regular dry box, enfim. Relacione todas as atividades que existem dentro de uma determinada... eu sempre separo em preparo de solo, pulverização, plantio, pulverização e colheita, né? Então eu estou falando do operacional da fazenda aqui. Não significa que não dá para fazer, aliás, e deve ser feito por setores, tá? Então no administrativo, na parte de manutenção, na parte operacional, na parte de irrigação, na parte nos setores de pecuária, tem o manejo, talvez tenha o confinamento, né? E, enfim, outras culturas que existam aí. Então a gente setoriza essa matriz de habilidades e competências. Então, voltando, a gente define quais são as tarefas e aqui na coluna a gente coloca quem são as pessoas. À medida que a gente vai numerando, a gente vai colocando, pronto, o Mauro, ele sabe gradear sozinho, mas ele sabe ensinar? Não, ele não é tão bom assim. E assim vai. Agora, ele sabe subsolar? Sabe, esse aqui é o top, ele sabe, é o que mais sabe subsolar. Então, ele já vai ter um nível 4, né, que ele pode ensinar outras pessoas como faz aquela tarefa. Colher, por exemplo, operar a colhedeira. Mauro sabe? Não, Mauro não sabe. Ele tem que desenvolver isso. Plantio. Mauro sabe plantar sozinho, mas ele não é tão bom assim que possa ensinar outras pessoas. Então a gente vai criando aqui
a gente coloca cores, né, nessas, por exemplo, verde é quando, desculpa, vermelho o cara não sabe, amarelo quando o cara sabe, mais ou menos, verde quando ele já sabe sozinho e azul quando ele sabe ensinar outras pessoas. Então essa matriz vai ficar toda colorida. Eu posso verificar pela linha aquela tarefa, quantas pessoas sabem fazer. E quando eu venho pela coluna, eu avalio a pessoa. Opa, essa pessoa aqui está quase tudo vermelho e amarelo, ela só sabe fazer uma tarefa bem feita. Significa que essa pessoa precisa ser desenvolvida, né? E é isso que eu quero chamar a atenção. Quando a gente faz uma matriz de habilidades e competências e coloca todo mundo, mas levando em consideração a verdade mesmo, o que o cara realmente sabe fazer. Muitas vezes, e essa deve ser feita sempre com o seu superior imediato. O coordenador, chefe de campo, sei lá como é que você chama ali, encarregado, né? Ele tem que participar e dizer, olha, esse cara sabe fazer isso aqui, esse cara é bom nisso, esse cara não é bom. E aí o que acontece? Ali que a gente determina em que nível de operador, por exemplo, esse cara está. Cara, ele só sabe fazer 2, 3 tarefas, ele está lá no nível 1 ainda. Ah, mas esse cara quer ir para o nível 2. Pronto, lança o desafio. Para ir para o nível 2, você precisa aprender essa e essa tarefa também. Vamos ter que evoluir nisso. Se o cara tiver interesse, ele vai querer se desenvolver. Então, entendam que não vai ser pelo achômetro, né? Vai ser por uma matriz, por um documento, por uma ferramenta a qual você vai utilizar e vai, inclusive, poder treinar pessoas. Você vai identificar que determinadas pessoas precisam de treinamento para que elas possam evoluir. E aí vamos atrás disso, né? O que traz de benefício? Você vai principalmente identificar, para pensar, se você percebeu lá naquela matriz que tem só 2 operadores, por exemplo, que operam uma determinada máquina lá, né? Sei lá, o pulverizador, vamos pegar como exemplo aí. Cara, se um ficar doente e outro está de férias, como é que fica a fazenda? Vai ter que chamar o cara que está de férias de volta, né? Provavelmente. Então, claro que é um exemplo, eu sei que a maioria de vocês não tem isso, mas enfim, só para vocês entenderem. Então, a matriz de habilidades e competências, ela mostra a tarefa que é necessário treinar pessoas e mostra a pessoa, né, pela coluna. A tarefa é pela linha e pela coluna vai ser a pessoa. Cara, essa pessoa aqui, moço, ela tá ruim demais, precisa treinar ela em mais coisas. Aconteceu numa situação, numa fazenda que eu atendo, que quando a gente definiu a matriz, né, criou a matriz de habilidades e competências, a gente percebeu que tinha um operador lá que ele sabia fazer praticamente tudo, assim como um outro, só que esse aqui recebia quase o dobro do que esse aqui. Cara, era uma injustiça e esse cara estava muito frustrado com isso, estava a fim de sair da fazenda. Quando eu tive uma conversa individual com ele, que nessa fazenda eu presto ainda consultoria presencial, né? Aí o que acontece? O cara me disse, moço, não tem condições nenhuma, cara. O cara ali, ó, não faz o que eu faço, mas eu faço muito melhor, inclusive. Ele estava se sentindo muito injustiçado. Quando eu peguei a matriz e apresentei para o dono, falei, moço, nós temos aqui um caso que a gente tem que avaliar. Aí eu chamei o gerente, né? E perguntei, é real que esse cara realmente sabe fazer tudo isso daqui? Não, é verdade, é isso aí. Moço, então tem coisa errada aqui, a gente vai ter que mudar esse cara de nível no plano de encargos e salários que a gente estava desenvolvendo. Aí o gerente falou, não, com certeza, isso aqui tem que mudar, né? E aí o que aconteceu? Ele se tornou, no ano seguinte, que a gente também começou a criar premiações para o melhor funcionário, né, do ano, e aí no final do ano ele acabou sendo o melhor funcionário da agricultura, né? Aquele cara que estava desanimado e querendo ir embora, a gente reconheceu, não fez nada demais, só reconheceu que ele precisava de uma melhora, e aí, isso foi descoberto através da matriz de habilidades e competências, como eu falei que o benefício dela é que você tem documentado, e você repassa ela ano a ano, ou de 6 em 6 meses, porque aí você vai vendo a evolução. Eu recomendo fazer anualmente, porque normalmente é por ano que se faz as promoções, depois do ciclo, quando eu falo ano agrícola, né? Depois do ciclo, se fechou o ciclo, agora vamos ver, para esse ano, você muda de nível, você vai para o operador 2, esse aqui está fora, não vou mais querer com a gente, porque a gente já deu chances e não funcionou,
esse daqui vamos manter, está de boa, mas também não fez nada de extraordinário para merecer a mais um aumento, e assim vai. E assim vai. Existe até uma regra, né? Não sei se ela... Eu já ouvi falar muitas pessoas falando que é a 70-20-10. 10 tem que girar, 20% tem que ser mexido, promovido, e os 70% é que ficam aí sempre... os 70% é que vem alguns para o 20% de promoções, né? Então, todo ciclo, isso tem que acontecer. Tem pessoas que realmente não se adaptam, que não querem, que são limitadas, e uma fazenda que quer realmente ir para outro patamar, não pode aceitar com eles, com a fazenda, pessoas que eu chamo meia boca. Outro é ótimo, outro é excelente. Se você quiser ficar numa fazenda que, claro, tenha um plano de cargos e salários atrativos, né? Também você não vai querer reter pessoas ótimas se você não tem um plano bem feito. E principalmente se você não tiver uma relação de meritocracia. Gente que ganha mais porque é amigo de não sei quem, né? Isso aí estraga totalmente uma equipe. Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui sobre a importância de você criar, se você não tiver uma matriz de habilidades e competências. Hoje em dia você consegue encontrar isso em qualquer canto da internet, modelos de fazer isso, né? Busque evoluir nesse sentido, porque aí você vai trabalhar com meritocracia e sem achômetros. E mostrando para o cara que se o ano que vem ele conseguir isso, aí sim a gente vai ter uma conversa sobre uma possível mudança de nível. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha me feito entender e contribuído para que você tenha uma equipe mais unida, né? Que tudo, para a gente evoluir, tudo nós dependemos das pessoas. Pessoas envolvidas no lugar certo. Nós não podemos esquecer disso. Tá certo? Então, até a próxima aula. E aí, vamos agregar?